Olá, alunos da Faculdade de Medicina do ABC. Meu nome é Luiz Antônio Pardo, sou professor auxiliar de ensino desde 1974 e hoje vou falar para vocês o tema da aula de prenhez ectópica ou gravidez ectópica, que faz parte do tema de hemorragias da primeira metade da gestação, que nós temos aborto, gravidez ectópica e mola. Conceito da gravidez ectópica é toda implantação do ovo fora do endométrio. Então, vocês viram na fisiologia obstétrica como esse gráfico que está aqui, de uma fertilização e implantação do ovo no local ideal, que é uma gravidez tópica. O óvulo eliminado pelo ovário, captado pela trompa, a fertilização normalmente ocorre na parte ampolar da trompa e ele tem de 5 a 7 dias para chegar até o lugar ideal para implantação, que é na cavidade uterina, onde essa cavidade uterina ela é revestida pelo endométrio. E aí ela encontra um lugar com bom substrato para implantação. Então isso na gravidez tópica. Qualquer implantação fora dessa cavidade uterina, fora desse tecido endometrial, é uma gravidez fora do lugar. Então uma gravidez ectópica. Que nós temos 4 tipos de gravidez ectópica: a tubária, ampolar, ístmica, intersticial e infundibular, a ovariana, a gravidez ectópica abdominal ou peritoneal e a gravidez ectópica cervical, então no colo do útero, abaixo do orifício interno do colo. Também é um lugar onde normalmente não temos o tecido endometrial. Frequência. A frequência de uma prenhez ectópica ou gravidez ectópica fica em torno de 1 a no máximo 2% de gestações. Em cada 100 gestações nós vamos ter 1 ou 2 gravidezes ectópicas. Os tipos mais frequentes são a gravidez ectópica tubária. Vocês veem que são responsáveis por quase a totalidade das gestações ectópicas. 98% das gestações ectópicas são tubárias. As outras, em torno de 2%. A cervical, por exemplo, que é no colo do útero, menos de 1%. Importante lembrar aqui da gravidez heterotópica, que é uma forma rara em que acontece as 2 gestações ao mesmo tempo, a gestação tópica e a ectópica. Antes de termos uma ultrassom, de podermos efetuar um diagnóstico precoce, nós tínhamos uma incidência em torno de 1 caso para 30 mil. Após reprodução humana, etc., nós temos, e melhora nos medicamentos para ovulação, nós temos uma incidência em torno de 2.800 a 8.000 gestações, aparece um caso de gravidez heterotópica. Quanto à causa da gravidez ectópica, então a etiologia, nós vimos que quando ocorre uma fertilização, então a fertilização do óvulo pelo espermatozoide formando um ovo, esse ovo ele já adquire uma capacidade de implantação, que está aqui. Essa capacidade de implantação se desenvolve em torno de 5 a 7 dias. Por isso que qualquer patologia, qualquer obstrução no caminho desse ovo em direção ao útero, como nos casos pós-inflamatórios da trompa, salpingites,
pós-endometriose, principalmente a endometriose moderada ou acentuada, nas trompas com divertículo, então formações, cavidades na trompa que pode segurar esse ovo que está caminhando em direção ao útero, uma trompa infantil que ela tem um ósteo tubário menor do que o ovo, tudo isso pode impedir a progressão desse ovo e fazer com que ele desenvolva essa capacidade de implantação na própria trompa e aí ocasionar uma gravidez ectópica tubária. A ovariana normalmente é um óvulo que não abandonou o ovário e aí dentro do ovário ele foi fecundado pelo espermatozoide e formou o ovo e aí se começou o desenvolvimento dessa gestação ectópica ovariana. Na abdominal, numa fertilização, vocês viram que a fertilização mais comum na trompa, ela pode no infundíbulo ou tomar um caminho errado, em vez de seguir para a cavidade uterina, ela ir em direção à cavidade abdominal, ou após um abortamento tubário, começar a se desenvolver primitivamente no peritônio. Secundariamente, seria após começar o desenvolvimento na trompa e ser eliminada para a cavidade, e primariamente quando o ovo começa a se desenvolver dentro da cavidade e ele adquire uma capacidade de implantação dentro da cavidade abdominal ou peritoneal. A gravidez cervical normalmente é explicada por progresso desse ovo muito rápido por um peristaltismo aumentado dessa trompa, que pode levar ele a uma gravidez de implantação baixa, quando é antes do canal cervical interno, do colo do útero, quando é abaixo é uma gravidez que se implantar aí no colo é uma gravidez cervical. Outros casos são nas cirurgias tubárias, em que a paciente já teve alguma cirurgia ou fez uma laqueadura, ela fica um pouco curta e aí esse ovo fecundado pode ultrapassar a cavidade e acabar implantando na porção cervical do colo do útero. Quanto à evolução, felizmente, a maioria, a quase totalidade das gestações ectópicas evoluem para a morte do ovo e a reabsorção. Quanto mais cedo esse ovo morre, para de desenvolver, mais fácil a sua reabsorção e menos complicações. Por que que a grande totalidade evolui para a morte ovular? Uma gravidez na cavidade, ela já tem que ser num lugar de implantação com bom substrato. O que é isso? Com bom tecido endometrial, uma região bem vascularizada, que vai garantir o desenvolvimento do ovo, da placenta, do embrião, que depois vai ser um feto. Num lugar de substrato pobre, evidentemente não vai ter substratos, vascularização boa para o desenvolvimento dessa gravidez. Por isso que a quase totalidade das gravidezes ectópicas, felizmente, se interrompe espontaneamente. Quando evoluem, né, e principalmente nos casos da gravidez tubária, ampolar ou intersticial, podem acarretar com o seu crescimento a ruptura dessa estrutura, dessa trompa, e aí ocasionar uma hemorragia grave, coletando grande quantidade de sangue dentro do abdômen, levando a um quadro de abdômen agudo hemorrágico, que pode levar a paciente à morte. Quanto ao quadro clínico e diagnóstico, então a gente vê que a variável localização e evolução da prenese ectópica explica os diferentes sinais clínicos que apresenta. Então,
associado a esse quadro clínico a possibilidade de um diagnóstico bastante precoce, esse diagnóstico precoce é importante para o sucesso de se evitar complicações graves, como eu falei. Então, com o diagnóstico mais precoce, como que nós poderemos chegar a um bom diagnóstico? Nunca esquecer do que sempre vocês aprendem e vão aprender em todo o decorrer do seu curso médico. A anamnese é muito importante, uma boa anamnese. Vocês vão ver a tríade importante das gravidezes ectópicas: dor abdominal, atraso menstrual e metrorragia escassa. Então, esses 3 fatores são muito importantes. A dor abdominal, normalmente toda gestante queixa. Só que uma dor abdominal numa gestante com uma gravidez tópica é uma cólica suave, desde que ela não entra num quadro de abortamento, um aumento da cavidade uterina, quando o ovo cresce, quando o embrião cresce, quando o feto cresce, pode dar um desconforto, mas se toca o abdômen, essa paciente não queixa de dor. A dor da gravidez fora do lugar, fora da cavidade uterina, uma gravidez ectópica, encostando, examinando-se essa paciente. Então, daí uma coisa importante, nunca não dar importância a uma dor diferente, que a paciente é muito sensível. Não, vamos examinar, tocou o abdômen, se ela reagir, já é uma coisa importante, que não é uma dor comum. Então, é uma dor, mesmo num quadro leve, nós procuramos, com o diagnóstico precoce, nos possibilitou a dividir a gravidez ectópica em quadro leve e quadro graves. Os casos graves era o que era comum muito antigamente, quando se demorava para ter um resultado de um exame de teste de gravidez, quando não se tinha ultrassom, demorava-se às vezes semana para se conseguir reavaliar essa paciente e saber se era gravidez, se não era. Então elas já chegavam, na maioria dos casos, no hospital já após ruptura tubária. Então, aqueles poucos casos que evoluíam para gravidez ectópica e evoluíam desses, a maioria acabava evoluindo mal, já chegavam em estado avançado de abdômen agudo e de resolução rápida por via cirúrgica. Nos casos leves, nós vamos ver que nos permitiu o exame feito, como esses últimos 15, 20 anos, os exames de beta-HCG é feito rapidamente e até na urgência. Ultrassom, quase em todos os lugares tem ultrassom, mesmo quando se pede um exame de ultrassom inicial, logo em torno de 6 semanas de gestação, antes de que ocorra a ruptura. Os casos que evoluem para ruptura tubária, normalmente acima de 7, 8 semanas, dificilmente ultrapassam 10 semanas uma gravidez tubária sem romper. Lógico, uma gravidez abdominal pode evoluir até próximo do termo com o embrião vivo, mas isso são casos bastante raros e fáceis de serem diagnosticados com a semiologia obstétrica que a gente tem hoje disponível. Os casos leves, você vê, são 70% de sintomatologia obscura, aquela paciente que nem sabe ainda se está grávida, se não está grávida, tem ainda um pouco. Normalmente, o que acontece? A paciente, quando tem uma gravidez tópica, e não infrequentemente, um pequeno sinal de sangramento, que é o sinal da implantação. A gravidez ectópica, o útero desenvolve, não tanto quanto uma gravidez tópica, mas ele também cresce. E isso pode enganar um pouco o médico de achar que o útero está desenvolvendo. E pode ser uma gravidez tópica. Então, essa paciente em estado bem precoce, ela tem mal-estar, fraqueza, no exame clínico refere dor, e o que é importante, não é o descoramento da sua mucosa não é compatível com aquele sinalzinho de sangue muito escasso. E a dor também, encostando no abdômen, ela já vai sentir uma dor de uma irritação peritoneal.
Algumas vezes, bem precocemente, numa paciente mais magra, a gente pode conseguir a palpação até de um tumor anexial. No exame pélvico, uma vulva banhada de sangue escuro, sensação de ocupação no fundo de saco vaginal posterior. Evidentemente, ao toque, ela vai sentir já um desconforto muito grande no toque do colo e no fundo de saco. Como eu falei para vocês, o útero aumentado, e podemos aí já ver um empastamento, um tumor anexial. Nos casos graves, aqueles casos que já chegam ao atendimento, geralmente hospitalar, num pronto-socorro, com quadro de desmaio, de baixa de pressão, já com quadro de um descoramento muito grande e pré-choque, não compatível também com o sangramento, mas tendo um sangramento muito grande dentro do abdômen, da cavidade abdominal, sinais de hemorragia interna. Essa dor, o sinal de Lafon, após a ruptura tubária, o sangue cai à cavidade e há um reflexo nervoso através do nervo frênico que dá uma dor subescapular, que esse médico Lafon chamou de sinal de Lafon. Isso ocorre durante alguns minutos e até umas 2 horas pós a ruptura tubária, muito importante para nos alertar da possibilidade de uma gravidez ectópica. Desculpa. É uma paciente, então, com a face mais angustiada, pulso rápido, uma descompressão brusca bastante importante, moderada distensão, e em casos mais graves, que já tem um tempo maior de ruptura, dessa ruptura tubária e da grande quantidade de sangue dentro do abdômen, nós poderemos encontrar uma coloração azulada periumbilical rara, que é um sinal de Cullen-Relendal, que que a paciente já está com muito sangue dentro da cavidade abdominal. No exame ginecológico, nos casos graves, é quase impossível de se fazer o toque. A dor muito forte no toque do fundo de saco, o grito de Douglas, sensação de resistência ao toque, e se conseguir tocar um toque bimanual, vai se ver, poderá se encontrar um tumor extrauterino. Semiologia. Então, como eu falei, evoluiu muito, né, com a possibilidade da detecção pelo hormônio gonadotrófico coriônico, fração beta. Nós temos, isso é feito hoje rapidamente num pronto atendimento, em 1 hora dá para se ter o resultado de um beta-HCG. Mas mesmo a paciente ambulatorial, nós solicitamos, importante, o beta-HCG, e dificilmente hoje, em qualquer lugar, deixa de se pedir um ultrassom obstétrico inicial. Se essa paciente está bem no início, por volta de 6 semanas ela faz um ultrassom, idealmente, já dá para se detectar o embrião, o batimento cardíaco, e nos casos de, evidentemente, essa paciente é uma gestante, ela vai vir com beta-HCG positivo. O que vai acontecer na gravidez ectópica é que na cavidade não se encontra o ovo, o embrião. Ele está localizado fora da cavidade uterina, na trompa, no abdômen, no colo do útero, em qualquer lugar fora da cavidade uterina. Então aí essa paciente vai voltar mais rapidamente no consultório e nós, mesmo num caso precoce e leve, essa paciente deve ser encaminhada para internação. Por quê? Ela poderá a qualquer momento evoluir para uma ruptura tubária, são casos graves e de risco de vida para essa paciente. Então, é feito um acompanhamento através do beta-HCG, que a gente fala, a característica é que o beta-HCG é uma forma de diferenciar uma gravidez tópica da ectópica, porque numa gravidez tópica ele dobra a cada 48 horas mais ou menos. Numa gravidez ectópica ele não
atinge esses níveis. Se entre uma dosagem e a outra, e a segunda, em 48 horas, não atingir um nível igual ou maior que 66%, é uma gravidez ectópica ou uma gravidez tópica de má evolução, que ela vai estar caminhando para um abortamento, por exemplo. E o ultrassom é que fecha o diagnóstico, evidentemente, e também vamos ter que acompanhar, depois nós vamos ver como é esse acompanhamento clínico, que é uma possibilidade. Anterior a essa semiologia, era o que? A paciente já chegava, geralmente em quadro avançado, grave, e já ia para a cirurgia. Hoje há a possibilidade de um tratamento clínico observação. Nos casos graves, nós, sem ter o ultrassom, era muito comum fazer, como mostra a foto aqui, a punção em fundo de saco, em que se recolhia aquele sangue no fundo de saco de Douglas com agulha grossa, porque esse sangue aí coletado, ele pode ter microcoágulos, então uma agulha tem que ser acima de agulha 10, geralmente agulha 12, que possibilita aspirar esse sangue. E qual é a diferença entre, mas aspirou sangue dessa coleção ou aspirou sangue de uma veia? Deixa-se no próprio coletor, na própria seringa, e espera-se 10 minutos. Em 10 minutos vai acontecer o quê? Esse sangue, se for puncionado numa veia, então incorretamente, ele vai coagular. O que acontece no sangue extravasado e coletado no fundo de saco, e que no apreensão ectópica, é que ele não volta a coagular. Ele fica, pode-se deixar 10 minutos, 15, 1 hora, ele não coagula mais, é incoagulável. Então, esse é um teste para um lugar em que não se tem ultrassom, que não tem uma certeza diagnóstica, possibilidade. A punção de Douglas. O ultrassom, como nós falamos, é fundamental. E outra possibilidade, na dúvida, é uma laparoscopia. Diagnóstico diferencial. O que nós deveremos lembrar para diferenciar uma gravidez ectópica de um quadro de abortamento? Tem que ser bem avaliado. Outro, uma torção de anexo pode dar uma dor muito importante e difícil de se avaliar. E os processos abdôminos pélvicos, como apendicite, anexite, então são as doenças inflamatórias pélvicas, podem dificultar o diagnóstico de uma gravidez ectópica. No tratamento, então, como eu falei, desse tratamento depende hoje de muitos fatores. Então, muito antigamente, uma resolução cirúrgica, hoje a possibilidade de uma resolução clínica. Por quê? Como nós falamos, a quase totalidade involui. Se nós pegamos precocemente, essa paciente fica em observação e controle, né? E se nós determinarmos que pelo beta-HCG seriado começa a ver uma diminuição, ao invés do aumento, uma diminuição, mostra que essa gravidez não está evoluindo bem. Se o embrião para de ter os batimentos, essa gravidez não está evoluindo, está indo tudo caminhando para um quadro de interrupção espontânea. Se, assim mesmo, o ovo continua grande, nós temos ainda a possibilidade de fazer um tratamento clínico através do metotrexato. Metotrexato, uma importante droga que muito usado inicialmente, desde os anos 50, em moléstia trofoblástica. Ele é um antifolínico, interfere no DNA e na multiplicação celular, então ela pode ajudar a regredir essa gravidez. Nós vamos ver a seguinte, do comentarmos o tratamento cirúrgico, nós voltamos ao quimioterápico. Cirúrgico, então no quadro em que geralmente já temos a gravidez ectópica rota, com evolução de gravidade para a saúde dessa paciente, o procedimento é sempre cirúrgico. Quando, num centro de excelência, poderá, mesmo já numa pós-ruptura
tubária, ser abordada laparoscopicamente vai depender de ter o material e de pessoas que tenham experiência nessa área. Mas laparotomia em qualquer centro cirúrgico, em qualquer lugar, sempre pode ser feita. Se procura sempre fazer uma incisão mais estética, principalmente pacientes jovens e que vão ter outras gestações, e dentro do possível, pela anamnese. Então tem que se avaliar muito bem a idade da paciente, né? A paridade dessa paciente, se essa paciente já tem filhos, se é a primeira gestação. Tudo isso é importante numa paciente que é a primeira gestação e já tem uma presença ectópica, tomar todos os cuidados de deixar, olhar essa trompa, se ela tem as duas trompas, se a outra trompa está boa, se não está boa, não ir retirando tudo aleatoriamente. Temos que procurar fazer uma cirurgia o mais possível conservadora. Uma paciente com mais idade, com paridade maior, que já não tem interesse mais em procriação, uma cirurgia esterilizadora, então já é o mais indicado. Sempre feita a laparotomia, procurar aonde está sangrando, parar-se o sangramento e aí se trabalha, se limpa a cavidade e vai se fazer uma cirurgia tranquilo. Na laparotomia. Na laparoscopia, mesma coisa, com pessoas experientes, se faz uma cirurgia mais conservadora. Como eu falei do tratamento clínico, o uso do metotrexato tem parâmetros. Ele, idealmente, em idades gestacionais precoce, massa anexial não deve ultrapassar 3,5 a 4 centímetros, então tem um diâmetro menor. O ideal, ausência de batimentos cardíacos fetais e a paciente em bom estado geral. Uma paciente em mau estado geral, ninguém vai preconizar uma observação clínica, um tratamento clínico, esperar a rotura dessa trompa, por exemplo, onde mais frequentemente está instalado. Então, estando tudo isto aqui bem, mas se o feto ainda está vivo, se o feto estiver vivo, normalmente nestas condições, com batimento cardíaco fetal ausente, a injeção do metotrexato, uma injeção, geralmente já é o suficiente intramuscular para ajudar na reabsorção dessa gravidez mais rapidamente. A paciente está internada, se administra o metotrexato, uma injeção, uma dose intramuscular, e cada 3 dias, no 4º dia, se faz uma nova dosagem do beta-HCG e um novo ultrassom. Se começa a diminuir esse beta-HCG e não houve aumento do ovo, a paciente é repetido esse exame uma semana depois. Se tudo correu bem, está com boa evolução, ótimo, sucesso. Se evoluiu mais ou menos, pode haver necessidade de uma nova injeção. Se faz no máximo 2 injeções e se repete nessa segunda semana a mesma coisa. Houve uma boa evolução, houve um sucesso, ela vai para o ambulatório, onde é acompanhado com beta-HCG semanal, coagulograma, uma ultrassonografia que vai ter a segurança de que está evoluindo. Quando ela tiver após a primeira menstruação, é feita uma esterossalpingografia e ela poderá voltar estando tudo bem, a procriar. Bom, por que existe a possibilidade da injeção intraminiótica? No caso de um feto, o embrião ainda está com batimento cardíaco, o embrião vivo, a injeção intramuscular não tem um bom sucesso. Realmente leva ao insucesso. E então essa injeção pode ser feita intraminiótica. E melhor ainda, o método ideal seria uma punção do intracardíaca e injeção de cloreto de potássio, onde há um infarto do coração desse embrião, e aí nós transformamos no parâmetro ideal de utilização, que é o tratamento clínico numa ausência de batimento cardiofetais. É uma droga que precisa ter cuidado de hepatotoxicidade, interferência na hematopoiese, reposição de ácido fólico, tem vários cuidados a serem tomados.
Na gravidez heterotópica, eu queria falar duas coisinhas ainda, só da gravidez heterotópica, então, que ocorre numa paciente, a gravidez tópica e ectópica, espontânea 1 para 30 mil gestações, com reprodução assistida 1 para 2.600 a 8.000. Então, muito cuidado com o processo médico. O médico intervém na gravidez ectópica. Não tenho, toda vez que se qualquer material que é retirado, manda-se para anatopatológico, porque se não tiver isso e não tiver um diagnóstico de que era heterotópica antes, só veio atendida rapidamente por uma gravidez, um abdômen agudo, hemorrágico, uma gravidez ectópica, se tiver o comprovante anatopatológico que essa paciente já tinha uma gravidez tópica junto, então é heterotópica, não vai haver problema nenhum. Às vezes acontece que a paciente é bem assistida, mas aí tomou antibiótico, ficou com cicatriz, não tem um diagnóstico anatopatológico, pode haver um processo da família, de um advogado não muito sério, contra o médico por a dúvida de ter sido um erro de diagnóstico. Outra coisa que eu queria falar antes de encerrar era na paciente com a gravidez ectópica e RH negativo. Paciente RH negativo, marido RH positivo, assim como nos casos de aborto, nós não sabemos qual era o RH desse embrião que estava sendo formado, mas fazemos preventivamente a vacina contra o RH. Era isso que eu gostaria de falar para vocês e no nosso encontro pessoal nós poderíamos esclarecer outras dúvidas. Muito obrigado pela atenção.